Boa noite, amigos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco, que tenhamos uma noite agradável, serena, de boas reflexões, que estejamos aptos a poder receber as boas energias, as vibrações emanadas pelos mentores desta casa abençoada, pelos nossos próprios mentores, lembrando que durante a atividade a gente já está em tratamento, então que a gente possa receber os fluidos que cada um de nós necessitamos. Até porque estamos aqui, a casa está cheia, uma alegria, é emocionante, mas tenho certeza que tem uma plateia aqui 4, 5 vezes maior, não é? De irmãos desencarnados, até porque a população de espíritos desencarnados que habitam o planeta Terra exatamente como nós, é da ordem de 4 a 5 vezes a de encarnados. Então nós estamos falando aí de 30 bilhões de pessoas aproximadamente que moram no planeta Terra, exatamente como nós. Só que a gente momentaneamente está encarnado, mas muitos deles estão desencarnados esperando uma oportunidade de encarnar. Daí a importância de, dentro das nossas possibilidades, mesmo que modestas, que a gente possa ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, para fazer valer a pena a encarnação, uma vez que, graças a Deus, a gente não retroage moralmente e evolutivamente falando. O pior que a gente pode fazer conosco é estacionar. Significa, recebemos a oportunidade encarnatória e passamos aqui pela vida, a gente faz um monte de coisa, e o pior que a gente pode fazer é retornar à pátria espiritual exatamente como aqui chegamos, ou seja, uma encarnação perdida. E o nosso Chico Xavier diz o seguinte, está dando para ouvir bem aí no fundo? Tá? O nosso Chico diz que a maior dor ao retornarmos à pátria espiritual, desculpa dar essa notícia numa noite tão agradável, né? Mas todo mundo que está aqui vai morrer, viu? E acho até que eu também. E aí, em verdade, ninguém morre, né? Quem vai perecer é esse corpinho que ora permite que estejamos encarnados, mas ninguém morre, a vida continua. E como eu dizia, o nosso Chico diz que a maior dor que a gente tem ao chegar ao plano espiritual, no nosso retorno, é a constatação do bem que deixamos de fazer. Complicado isso, né? Ah, mas eu não faço o mal. Maravilha, já é um bom caminho. Mas que bem você faz? Pensemos nisso, não é? Nós vamos escolher para conversar hoje, como a nossa irmã falou, é um tema que mexe conosco, é uma das curas de Jesus, e a gente conhece muitas delas, e eu tenho certeza que a maioria de vocês também conhece essa. Nós vamos falar da cura da mulher que sangrava, a cura da mulher com fluxo de sangue, ou ainda a mulher hemorroíça, ou seja, aquela senhora tinha uma hemorragia durante muito tempo. E ela também foi curada por Jesus, a gente vai estudar isso com detalhes, mas nós escolhemos esse tema porque ele é revestido de algumas características especiais diferentes das outras curas que conhecemos normalmente. Tem lá o paralítico que andou, o cego que viu, etc. e tal, mas essa tem características diferentes que a gente vai falar um pouco a respeito. Ela é tão importante, essa passagem, que está nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. E vai permitir que a gente desenvolva reflexões sobre a fé e merecimento. Vamos então à passagem no Evangelho de Marcos, diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos, com religiosos, com curandeiros à época, né? E gastou tudo o que tinha, porém nada foi útil, não aproveitou nada, não é? E cada vez pior, aquele fluxo de sangue contínuo, e ela ouviu falar de Jesus, veio por detrás, eu vou depois dar esses detalhes, é que eu estou trazendo o que está no Evangelho, e ela teve a oportunidade de chegar assim por trás de Jesus, tocar a sua vestimenta,
porque ela pensava, como muitos pensavam e até hoje pensam, que tão somente se ela tocasse as vestes do mestre, ela se curaria. Esse desejo, vou trazer um pouco o porquê dessa cultura de tocar as vestes. Esse desejo veio da concepção cultural judaica de que tocar as bordas, as franjas da túnica poderia trazer a cura, porque dali, daquele lugar da túnica, emanavam fluidos divinos. Era essa a ideia. Isso está lá no Deuteronômio, no Velho Testamento, não é? Que é o Torá. O Velho Testamento são os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, que são o Torá, seguido pelos judeus. E lá diz assim, em Deuteronômio: franjas fará para ti, e as porás nos 4 cantos da tua vestimenta, com que te cobrires. E aquela senhora acreditava de fato, com muita fé, que da orla de Jesus emanavam graças e bênçãos divinas. E aí ela queria tocar as vestes do mestre. Continuando no Evangelho de Marcos, diz assim: e logo que tocou a sua túnica, a hemorragia parou. 12 anos depois, gente. E ela estava curada, imediatamente, em fração de segundos. No mesmo instante, quando ela conseguiu tocar a túnica do mestre, Jesus percebeu que uma virtude saíra de si. Ele voltou para a multidão, e eu vou descrever isso depois. Ele estava ali apertado no meio daquele povo todo. Ele parou, estava caminhando com pressa. Ele parou e falou: quem tocou minhas vestes? Perguntou Jesus. E os discípulos que estavam por ali: Senhor, a multidão toda está apertando o Senhor, e o Senhor pergunta quem lhe tocou? E ele continuou, Jesus, olhando ao redor para encontrar quem havia lhe tocado de uma maneira especial. Então aquela mulher, que sabia o que tinha acontecido, né, tremendo, com medo, aproximou-se, ajoelhou-se diante de Jesus e disse toda a verdade. Falou: eu tenho uma hemorragia aqui há 12 anos, falou e tal. E ele falou: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fique curada desse mal. Vamos imaginar o contexto daquela situação. Como eu disse, os 5 primeiros livros do Velho Testamento constituem o Torá, né? E esses livros são atribuídos a Moisés. Em Levítico, que é um desses livros, prestem atenção no que diz lá no capítulo 15. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, o período da menstruação, ela ficará impura. Não sou eu que estou falando, está lá na Bíblia, né? A gente encontra por aí um monte de gente falando: não, porque não sei o quê, mas está na Bíblia. E daí que está na Bíblia, né? Os tempos mudaram. Quanto tempo o Velho Testamento foi escrito? Em verdade, me perdoem, mas eu entendo que o Velho e o Novo Testamento não são muito amigos, não. Sabe? Por exemplo, lá no Velho Testamento diz assim: olho por olho, dente por dente, não é? Aí vem Jesus, falou: olha, se te bater na face esquerda, ofereça a direita. Não, ninguém vai me convencer que é a mesma coisa, é ao contrário. Então, levar ao pé da letra tudo que está na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, não é uma sugestão muito boa. Porque Jesus veio depois atualizar. É uma outra revelação. Mas voltando aqui no Levítico, então, se a mulher, enquanto ela sangrava, inclusive durante a menstruação, ela estava impura. E aí continua: qualquer cama que ela se deitar, enquanto o seu fluxo continuar, a cama também estará impura. Como acontece com tudo que ela sentar, tudo que ela tocar estará impuro, inclusive durante a menstruação. E mais, quem tocar em alguma dessas coisas também ficará impuro. Lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde.
quando sarar seu fluxo, quando terminasse a menstruação ou uma hemorragia, ela tem que contar 7 dias e depois, só depois disso vai estar pura. Mas não parava por aí. No 8º dia ela vai pegar 2 pombinhas e vai levar ao sacerdote. O sacerdote vai sacrificar um dos pombos como uma oferta pelo pecado, quer dizer que ficar menstruado é pecado, né? O sacerdote sacrificava um dos pombinhos por causa do pecado, entre aspas, né? E o outro seria queimado. Olha que maravilha! E assim fará a propiciação em favor dela, perante o Senhor, devido à impureza do seu fluxo. Agora, vamos imaginar um contexto daquela senhora, da passagem evangélica, né? 2000 anos atrás. Imagine também o estado orgânico, físico daquela senhora e psíquico. Estava anêmica, muito fraca fisicamente, e ninguém se aproximava dela, nem a família, sabe? Pensemos um pouco nessa senhora no aspecto emocional. Ela era uma pária da sociedade, desprezada, 12 anos. Sofria com certeza de uma forte depressão, desprezo, cancelamento, humilhações de todo tipo. Mas além disso, ninguém a queria por perto, como eu falei. Vamos procurar, agora indo lá para a passagem que ela foi curada, entender o que se passou tecnicamente à luz do Espiritismo. O texto evangélico destaca a cura de uma doença crônica de 12 anos de hemorragia. Agora, o diferencial é que a cura daquela senhora partiu da iniciativa dela própria. Porque ela foi ao encontro de Jesus, movida de uma fé poderosa. Ela acreditou que bastasse tocar a túnica, como ela se veria livre daquele mal, como de fato aconteceu. A doutrina espírita explica com propriedade sobre o poder da fé, não é? Que pode curar doenças, geralmente são classificadas como curas milagrosas. Porque, meus amigos, o milagre, na acepção da palavra como a gente entende, ele não existe. Porque o milagre, da forma como a gente costuma entender, traz uma ideia de um privilégio. Por que alguns foram curados, outros não? Não é? Será que aqueles foram privilegiados? Em absoluto. Jesus jamais transgrediria as leis naturais. Era porque era a hora de que eles tivessem aquela cura. Vou contar para vocês uma história rapidinha, também uma passagem de Jesus, em que uma criança nasceu com o corpinho todo deformado, uma menina, chamava-se Esther, nasceu com o corpinho todo retorcido, estava com 2 anos e meio, a mãe não sabia se ela enxergava, se ouvia, e falar também não falava, além do corpinho naquele estado, não é? E a própria mãe estava com tuberculose, tossia sangue. E ela, as mães são assim, né? Ela não pensava nela, na doença dela, porque ela tinha um outro filhinho que era extremamente saudável. E ela pensava assim: quando eu me for desta vida, em função da doença, quando eu me for desta vida, o menino, com certeza alguém vai querer, um menino saudável, inteligente. Agora, o que será da pobre Esther, aquela criança naquele estado? Quem vai ficar com ela? E eram esses os pensamentos daquela senhora. É uma história muito bonita que eu tenho que abreviar. E aí ela teve uma oportunidade de ir até uma aldeia vizinha em que Jesus estava passando por lá. Toda uma circunstância, ela não conseguia nem ficar em pé direito, dada a sua fraqueza. Mas aí no meio da multidão, Jesus, claro que sabendo do que se passava, né, pelo pensamento, chegou até ela chamava-se Marta. E aquela senhora, com muita dificuldade, ela estava sentada numa pedra com a menininha no colo. Ela, com muito esforço, levantou, estendeu a criança. Senhor, por favor, pelo amor de Deus, cure-a. Pergunto para vocês, se vocês, qualquer um de nós, se tivesse condição, a mãe naquele estado, a criança daquele jeito, você curaria? Se você pudesse?
Alguém aqui não curaria? Claro que curaria. Lógico, é uma questão de compaixão, de amor. Jesus disse: sabes o que me pedes, mulher? Resumindo a ópera, aquela criança, na encarnação anterior, havia cometido um assassinato e suicidou-se jogando-se num penhasco. Daí, o corpinho todo retorcido. E aí aconteceu toda uma situação, Jesus não curou. Porque, meus amigos, os evangelhos trazem as curas de Jesus, mas não trazem as não curas, que foram um número muito maior. Sabes o que me pedes, mulher? Você vê o presente, eu vejo a eternidade. Por quê? Era necessário que aquela pequena Esther passasse por uma encarnação naquelas lamentáveis condições físicas para quebrar um processo que vinha milenar, um processo, uma tendência de uma série de situações. Aquela criança viveu naquela encarnação 25 anos. E ela diz hoje, do plano espiritual, essa história foi trazida por Leon Tolstói, o grande escritor russo, não é? E ela diz que quando Jesus negou a sua cura, ela odiou-o. Claro, né? Ela ouvia sim. A mãe não sabia, mas ela ouvia. E ela ficou encarnada 25 anos, a Esther. E ao desencarnar, estava extremamente grata ao mestre. E hoje está num plano superior, 2000 anos depois. Não é? Então, Jesus não curou todos que o procuravam. A verdadeira fé, meus amigos, ela possui uma força impressionante. Jesus diz, né? Com fé você pode dizer para essa montanha, mude-se daqui para lá, né? Se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes. O que acontece é o seguinte, notem bem tecnicamente o que aconteceu. Jesus nem sabia da sua presença. Quando ela tocou a túnica, dada a sua fé, ela conseguiu absorver, trazer aquela energia, aqueles fluidos emanados por Jesus para si. Porque todas as outras curas, foi Jesus que tomou a iniciativa, não é? Colocou a mão, impôs as mãos e passou a mão nos olhos, aquelas coisas que a gente já conhece, né? Mas essa não, ele sequer sabia da sua existência. A fé daquela senhora é que conseguiu atrair para si as energias que proporcionaram a sua cura. Meus amigos, todas as enfermidades, as importantes enfermidades, as doenças mais graves, têm origem no espírito. A grande maioria das doenças, nós mesmos as fabricamos. É uma afirmação forte essa. Quer dizer que a pessoa está com uma doença grave lá, foi ela que produziu? Foi. São as doenças psicossomáticas. Psico, mente, soma, corpo, psicossomáticas. Hoje é comum você ir ao consultório médico, o doutor pede lá todos os exames e tal, e 30% dos diagnósticos ele diz, olha, esse seu problema é de fundo emocional. É mesmo. O pensamento de má qualidade, ele acaba atingindo as células, fazendo vibrar de um modo diferente. Vocês sabem, por exemplo, que o câncer, ele começa com uma célula em desequilíbrio, ou minha, das trilhões e trilhões que nós temos, não é? E aí ela vai se multiplicando. Então, a questão da qualidade do pensamento, funciona mais ou menos assim. O corpo está vibrando numa determinada frequência, o corpo físico. O perispírito vibra de acordo com o padrão do nosso pensamento. Então, digamos que as células do corpo físico estejam vibrando aqui nessa faixa, e você com um pensamento negativo, inferior, de má qualidade, pessimista, negativo, etc. e tal, você passa a vibrar aqui numa outra faixa. Percebe que há uma brecha, né, para a chegada das doenças. Até porque sorte e azar não existe, né? E a cada um segundo suas obras, eu não estou aqui criticando ninguém nem nada, até porque eu também sofro dessas situações, não é? Mas é uma realidade, nós fabricamos as nossas doenças, com origem nesta ou noutra vida.
Tem que levar isso em conta. No Evangelho temos, no Evangelho segundo o Espiritismo temos causas atuais e causas anteriores das aflições. A situação daquela senhora lá, da passagem, ela estava além das possibilidades terapêuticas dos médicos da época, não é? Porque o seu problema tinha uma ascendência espiritual, provavelmente de uma outra vida, não era azar que ela tinha aquela hemorragia. O Espírito Emmanuel, pelas mãos do Chico, no livro Vinha de Luz, diz assim: podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. O Emmanuel que está falando. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Qualquer desarmonia, diz o Emmanuel, qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Quem de nós aqui, quando passa por um estresse, uma dificuldade, tem alguma região do corpo que é atingida? O estômago fica embrulhado, a dor nas costas, etc. Cada um tem uma característica, mas acontece, não é? Passou um nervoso, A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. Eu gosto do conceito. Mas tem que dar um jeito de pensar positivo e tal. Claro que sim, claro que sim. Mas o legal mesmo, que eu ainda não sou capaz, mas o legal, para a gente pensar no assunto, educação do sentimento. Uma coisa é o Rui ser mal criado comigo, eu ficar bravo, mas aí eu aprendi com o Espiritismo que eu não vou reagir. Ótimo. A outra coisa é eu não me ofender com o que ele fez. Aí eu não vou somatizar isso. Educar o sentimento. Allan Kardec, aliás, hoje, 31 de março, é data do desencarne de Allan Kardec, né? Ele desencarnou no 31 de março, com 69 anos. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 15, diz assim: mas por que, ele pergunta, por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher? De Jesus, não é? E não para outras pessoas que estavam ali também necessitadas, a multidão o acompanhava. Uma vez que Jesus não estava pensando nela, nem sabia da sua existência. Kardec diz: a razão é bem simples. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-la. Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído, aspirado, absorvido pelo desejo ardente da confiança, numa palavra, pela fé do doente. Então aquela senhora absorveu. Aí eu fiquei pensando, aí por minha conta, as irradiações magnéticas de Jesus, dos bons espíritos, dos espíritos superiores, eles estão por aí cruzando os ambientes, não estão? Aqui, certamente todos vocês estão com o celular aí no bolso ou na bolsa. Esse celular que está aí, ele está emitindo ondas, não é? Ondas. E elas estão se cruzando aqui tudo, não é? Eu fiquei, isso acontece com a televisão, com todo tipo de coisa, tem ondas circulando por todos os ambientes, assim como as energias dos bons espíritos também. Então cabe a nós, de uma certa forma, nos prepararmos, entrar em sintonia, para poder absorver esse tipo de boa energia, que está aí. Agora, infelizmente, a gente acaba muitas vezes atraindo as más energias. É comum a gente ir à casa espírita, né? Está com um problema, aí faz lá o atendimento fraterno, nessas casas abençoadas como essa aqui, e aí o companheiro, a companheira lá, o atendente fala assim: olha, pelo visto você está aí com um obsessor, né? E é verdade, a obsessão, meus amigos, é uma pandemia de proporções mundiais. Todo mundo já passou por um processo obsessivo, está passando ou vai passar.
não é? Eu disse que 4 ou 5 vezes a população de irmãos desencarnados, porém a maioria são espíritos inferiores. Então aí, ó, né? Aí quando o companheiro fala que a gente está com um obsessor, pronto, está resolvido o problema, viu? Aí é o seguinte, qualquer dificuldade que a gente tem, fala assim, ó, eu sou muito legal, mas o meu obsessor tá me atazanando a vida. Não é assim? Até porque nós somos ótimos. A culpa é sempre do outro, lógico. Não é verdade? A gente sempre tem razão. O outro é que está errado, claro, né? Então esse obsessor está me atazanando a vida. Agora queria dar uma notícia para vocês. Quem o atraiu? Quem deu brecha para a sua presença? É uma questão de afinidade, de sintonia vibracional. Concordam? Para a gente pensar no assunto. Mas as boas energias também estão por aí, né? E as boas companhias espirituais também estão. Não tem aquele ditado que a gente fala assim, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Verdade, né? Mas eu acrescentaria um detalhe, dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas, encarnados e desencarnados. Meus amigos, no livro Primícias do Reino, do espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, ela traz um aspecto, a Amélia Rodrigues traz um aspecto dessa passagem evangélica que certamente a maioria de nós, eu agora sei porque eu pesquisei, mas a maioria de nós desconhece. Aquela senhora morava na cidade de Cesareia de Filipe, nunca tinha saído lá da sua cidadezinha, e ela foi para Cafarnaum, que é a cidade do Pedro, do apóstolo Pedro, que era um centro um pouco maior, para ver se ela então encontrava alguém que pudesse ajudá-la, e até porque ela queria sair daquele ambiente horrível que ela vivia, todo mundo desprezando-a, né? E ela então foi para Cafarnaum buscando a cura, médicos, curandeiros, sacerdotes, tudo, porém também sem sucesso. E ela mesma entendia que aquela sua situação era um castigo imposto por Deus. De certa maneira era mesmo, né? E ela vivia constrangida, sempre se escondendo, porque ela não podia sequer mostrar as marcas do seu infortúnio, que era a hemorragia. E ela então soube da presença de Jesus lá em Cafarnaum. Ele estava sempre por lá, né? Às margens do lago de Genezaré. E aí falaram para aquela senhora das curas de Jesus, e ela então renasceu uma esperança. Acontece que Jairo era o chefe da sinagoga, da igreja local, não é? E o Jairo tinha uma filhinha com 12 aninhos, que agonizava, estava morrendo a criança, efetivamente estava morrendo. O Jairo era muito querido, a cidade toda gostava dele, e estava todo mundo constrangido pela possibilidade da morte da filha do Jairo. E aí o Jairo saiu pela cidade procurando por Jesus, porque a menina estava desencarnando, e ele queria que Jesus fosse até lá para ver se tinha oportunidade de curá-la. Procurou na cidade toda, por lá na casa do Pedro e outros lugares, não achou, até que a certa altura, e o detalhe é o seguinte, quando o Jairo andava para lá e para cá procurando por Jesus, a multidão, o pessoal da cidade, acompanhava, interessado também na questão da cura da menina, né? E outros também procurando por Jesus, buscando a sua própria cura. E aí, aquela senhora, a mulher que sangrava, ela também se juntou à multidão para ver se achava Jesus, na esperança, não é? E acabaram encontrando Jesus na praia. Ele havia ido até o outro lado do mar de Genezaré e encontraram com ele por ali. Aí quando o Jairo falou com ele, olha, minha filha não sei o quê, e aí saíram todos, o Jairo, Jesus, todos em direção à casa do Jairo, para que Jesus visse a menina. E a senhora foi junto, a multidão apertando, aquelas ruazinhas estreitas, aquela coisa, né? A certa altura, ela ali, no meio das pessoas, próxima de Jesus,
ela não teve coragem de falar com ele diretamente, porque ela ia expor o seu problema na frente de todo mundo, que era impura, não é verdade? E aí ela tentou continuar seguindo Jesus, mas muito fraca, não tinha mais forças, ela caiu ali na rua, não é? E naquele exato instante ela pensou o seguinte: meu Deus, eu não posso perder esse minuto, esse momento precioso, talvez o mais importante da minha vida, que Jesus passava, né? E a ela ali no chão, fraca, com um enorme esforço, ela esticou no meio das pessoas, esticou o braço e tocou as bordas da túnica de Jesus, com muita fé, como a gente falou. O que aconteceu você já sabe, né? Imediatamente o sangramento parou e ela se sentiu curada e com uma agradável sensação. E Jesus: quem me tocou? Senhor, tem tanta gente aqui. E ele continuou procurando, até que ela falou: fui eu, Senhor. Eu era desgraçada, acreditava que tocando suas vestes eu iria recuperar minha saúde. Filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Bom, depois disso, ela voltou para sua cidade curada. Aí todo mundo ficou amiguinho dela, todo mundo queria conversar, né? As pessoas são assim, né? E pá, não sei o quê. E ela com a saúde recuperada, estava ali bem, mas faltava alguma coisa. Recuperou a saúde física, mas faltava a paz de espírito. E ela relutou, pensou, mas decidiu seguir Jesus. Decidiu deixar tudo de lado, a sua vida, e seguir Jesus, como muitos fizeram, Zaqueu e entre outros, né? E aí, ela foi para Jerusalém, teve notícia que ele estava ali, foi para Jerusalém. Isso eram poucos dias antes da prisão do mestre. Vocês conhecem toda a história, Judas, etc. e tal, e Jesus foi preso e depois crucificado. E quem causou isso? Os religiosos de então. Foram os religiosos que prenderam e crucificaram Jesus. Aquela noite que Jesus passou na prisão, ela não conseguiu dormir, não é? Um nó na garganta. No dia seguinte ela foi acompanhando aquela situação horrível, né? Escárnio, arrogância, humilhação. E também tem um detalhe, ela observou que além da traição de Judas, os amigos de Jesus sumiram. Teve também a negação do Pedro, né? A gente fala disso uma outra hora, graças a Deus que Pedro negou Jesus, né? Senão a gente nem seria cristão. E aí aquela caravana empurrava o mestre em direção ao Gólgota para a crucificação, e a multidão gritava: o chicote, o chicote, né? E interessante que poucos dias atrás o saudaram quando ele chegou a Jerusalém, né? Saudaram Jesus. Era muito angustiado, o coração dilacerado e com impotência diante daquela situação. A ladeira muito difícil, muito sofrimento, enormes dificuldades para carregar a cruz, o chicote vibrando, o corpo ensanguentado, até que Simão, Cirineu, condoído, vocês conhecem a cena, ele foi lá e ajudou Jesus a carregar, não é? Ela chorava de dor, olhou em volta e viu que estavam ali Maria, a sua mãe, Madalena, estava chorando por sinal, desesperada, Joana de Cusa, Maria Cleófas, Salomé, Marta. Viu que eu falei só mulheres? Os homens, ó. Ah, sim. 80% mulher. Estatisticamente, pela FEB, 76% da presença nas casas espíritas, 80%, é o que você falou, são mulheres, 24% de homens, né? Mas não adianta falar mal dos homens, porque todas vocês vão ser homem ainda, viu? A gente vai, ó, trocando. Maria, a Madalena, Joana de Cusa, Maria de Cleófas, Salomé, Marta, mas tinha um. Quem era? Quem estava lá aos pés da cruz? João, único dos apóstolos, João. Acho que é porque era adolescente, não estava entendendo direito. Estavam ali acompanhando aquela cena triste, né? Talvez
Nicodemos, Zaqueu, José de Arimateia, o Lázaro, talvez estivessem por ali, mas não puseram a cara, né? Não estou aqui dizendo que eles tinham que se expor, estou dizendo o que aconteceu, não é? E tinha também ali por ali muitos cegos, paralíticos que o mestre recuperou, e os gritos, os xingamentos só aumentavam, aquela subida cruel da colina. De repente Jesus escorregou todo ensanguentado, suado, escorregou e caiu. Nessa altura, a nossa amiga, a mulher que sangrava, não se conteve. Ela tirou o véu de linho que cobria a sua cabeça, desviou ali dos seguranças, tudo, e não tiveram como impedi-la. Ela chegou até Jesus, com o lenço na mão, o semblante do mestre todo ensanguentado, e ela enxugou o rosto de Jesus. Envolveu a sua face, enxugou carinhosamente. Quando ela tirou, a população toda ficou espantada. Vocês sabem o que aconteceu, né? No seu véu estava estampado o rosto de Jesus, pintado pelo seu sangue. E ela inclusive gritou com a multidão: vede o que vocês estão fazendo. Chorando, não conseguiu falar mais. E a população: o chicote, não tenhamos piedade. Meus amigos, aquela mulher que enxugou o rosto de Jesus era a mulher com fluxo de sangue, a mulher que sangrava. Chamava-se Verônica. Ela, a mulher que sangrava, é a Verônica da passagem evangélica que imprimiu o rosto de Jesus em sangue. Isso foi trazido por Amélia Rodrigues e está no Evangelho de Pilates, Evangelho apócrifo. Jesus, naquele momento, não disse nada, mas ela percebeu, pela vibração do mestre, que ele dizia: vá em paz, minha filha, lembrar-me-ei-me de ti. Tudo consumado, ela ali aos pés da cruz, rememorou a sua vida, suas palavras, as palavras de Jesus. Em seguida desceu do monte e passou a servi-lo, acompanhando todos que o amavam. Muito obrigado, que Deus abençoe.